Shalom! Paz Deus! Gente, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Ellen e desejo a vocês um dia abençoado pelo nosso eterno Deus. Estou aqui para fazer mais um vídeo de devocional. Hoje vamos ler e comentar o capítulo 12 de Mateus, né? E uma coisa muito interessante que nossos vídeos estão se tornando vídeos de devocionais também, né? Eu estava gravando esses vídeos para minhas amigas do grupo de oração, porém, o que está acontecendo? Estão sendo compartilhados vídeos e estamos tendo amigos também que estão acessando. Gente, pode compartilhar, fica à vontade, porque temos que multiplicar a glória de Deus, né? Através das nossas vidas, das nossas ações, do nosso testemunho, né? E nossas experiências também, porque cada um de nós temos uma experiência, uma história diferente com Deus, né? Um relacionamento com Deus, né? Então que busquemos isso todos os dias, né? Apesar de eu não estar conseguindo postar todos os dias os vídeos, mas eu tô postando 2 vídeos por semana. Tá aí os vídeos aí para quem quiser acessar e tá participando desse nosso momento com Deus. Sempre falo para vocês, antes do vídeo, para ficar aquele devocional completo, faça uma oração. E depois que terminar o vídeo, que encerrar o vídeo, faça outra oração também, você e Deus. Um momento seu com o Eterno, né? E vai fazer muito bem, vai fazer total diferença. Tem uma vida de oração e tem uma vida de conhecimento, de busca e conhecimento e de entrega a Deus através da palavra e através de conhecer quem é o nosso Deus, né? Porque aqui explica tudinho, conta tudinho e o Espírito Santo vai trazendo revelações para vocês, entendimento e transformação interior. Com certeza vai trazer transformação interior, aonde aqui a gente recebe instruções, né? A Bíblia ela é um livro sagrado, onde nós recebemos instruções de vida, de crescimento, né? De desenvolvimento, de evolução, né? Então vamos mergulhar mais uma história, mais um capítulo aqui. Vamos lá? Vou ler capítulo 12 de Mateus. Esse capítulo ele é composto por 50 versículos. 50 versículos, gente. Vai ser Vou tentar fazer o vídeo o menor possível e, se for necessário, talvez eu faça 2 vídeos, né? Para não ficar muito longo. Vamos lá então? O primeiro título é Jesus é o Senhor do Sábado. Versículo 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pela seara. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhes: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer nem a ele e nem os que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesse o que significa, misericórdia quero e não holocausto, não tereis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aqui, naquela época, eu acho interessante assim que naquela época o erro que eles achavam que os discípulos de Jesus estavam cometendo, né, os fariseus, era porque não era para pegar e colher
espiga, né? No nosso caso, colher aquele alimento e comer. Eles queriam dizer que eles estavam trabalhando. Mas aí o Senhor Jesus fala que não era errado, ele era uma necessidade que eles tinham. Naquela época, tinha uma jurisdição, uma legislação daquela época, que quem tinha campo de colheita, de plantação, quando colhessem aquela plantação, eles poderiam passar uma vez só, não poderia passar de novo, não poderia ter a segunda passada. Então, o que ficasse era para quê? Era para ficar para os pobres e para os viajantes que passassem lá, pudessem colher, pudessem se alimentar, né? Porque era uma preocupação à vida, era um cuidado à vida, é um princípio de Deus, né? As nossas vidas, ter cuidado com ela. E aí, o que acontece? Então, os donos das plantações, eles não podiam passar a segunda colheita. Para que o intuito era esse mesmo, de poder dar um auxílio a quem não tinha condição, os pobres, né? Ou os viajantes também que passavam, tivessem com fome, poderiam pegar. E esses que colhiam, que pegavam esses alimentos, eles teriam que abençoar o dono da plantação, né? E assim, era uma forma de como é que fala? De agradecer o que se recebeu de Deus. Era uma orientação que Deus tinha dado para eles, né? Naquela época. E eles faziam assim. Então era forma de semear, de agradecer o que foi dado por Deus, ajudando aos necessitados. É bonito isso, é interessante, né? Então não era porque eles estavam roubando, mas sim porque no sábado eles não poderiam trabalhar. Era uma regra que eles tinham criado que não estava na lei. Era tão pesada as regras, eram tantas regras, tantos rituais assim religiosos, que eles aumentaram além daquilo que o Senhor tinha designado a eles a fazer. Então assim, tinha uma regra lá que eles não podiam nem cuspir no chão, porque se o cuspe caísse no chão e levantasse poeira, era sinal de trabalho, né? Tinha várias outras regras, e aí tinha também, diziam também que era uma forma de estar irrigando a terra, né? Então assim, era proibido. Então eles levavam isso muito à risca, muito como prioridades, sendo que a prioridade é a vida, né? Que Deus deu, é a vida que Deus nos deu. E aí o Senhor Jesus pega e vai nas escrituras, pergunta para eles: será que vocês não leste quando Davi, mas não é, olha, ele estava falando da necessidade humana. Quando Davi entra na casa de Deus e come os pães da proposição, os pães da presença, que era só para os sacerdotes, esses pães eram designados para os sacerdotes. Era como se fala, era um ato que eles tinham de pegar um pão, colocar esse pão lá no templo e assim, como forma de agradecer a Deus pelo alimento, pela provisão que Deus deu. Então, aí tinha um tempo para esse pão ficar lá. Quando passava em si esse tempo, esse pão ele era recolhido, era trocado, e esse pão era designado aos sacerdotes, né? Somente aos sacerdotes. E aí Davi passando, quando ele estava fugindo de Saul, ele foi na casa de Deus e pediu comida. E aí o sacerdote pegou e viu que eles tinham necessidade, a necessidade humana deles, né, de comer, né, de se alimentar, porque senão eles iam morrer, né, de fome. O sacerdote viu que era o que prevalecia. A única coisa que ele pergunta era se eles estavam em dias com o rito de purificação. E aí Davi fala que sim, que todos eles faziam um rito, né, antes de sair em viagem. Eu não sei qual que é esse rito, mas acho que tem na Bíblia esse ato. E aí ele pegou e serviu o pão da proposição para Davi. Então assim, isso não foi errado, não foi pecado. É isso que o Senhor Jesus estava falando para os fariseus. E aí ele pega e cita também que os sacerdotes no sábado, sendo o sábado proibido de trabalhar, o sábado era o dia que os sacerdotes mais trabalhavam no templo.
e nem por isso eles estavam errando, eles estavam sendo condenados por isso. E aí o Senhor Jesus fala, se vocês entendessem isso, que ali estava quem era maior que o templo, que era ele, né? E aí ele fala que misericórdia quero, não holocausto, não sacrifício. Ele fala que o que vinha primeiro nisso era a necessidade humana, não os costumes religiosos. A sobrevivência que era para vir em primeiro lugar, não as regras religiosas. Era isso que o Senhor Jesus estava querendo falar para eles, né? E aí ele fala, aí o Senhor Jesus fala, se tivesse entendido isso, na lei tivesse, não teriam condenado inocentes. Então naquela época muitos inocentes poderiam ter morrido por causa dessa regra, né? Porque eram regras assim de ser apedrejado, de ser preso, de ser açoitado. Então assim eles eram muito rígidos, né? E a lei não era assim, não era para ser dessa forma, né? Mas era para ter sobrevivência, para ter cuidado com a vida, né? A obra que Deus fez. E aí o Senhor Jesus fala, porque o Filho do Homem, quando ele fala Filho do Homem, ele fala dele, é o Senhor do sábado. O Senhor Jesus é o Senhor do sábado. Então, o sábado, ele foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O sábado, ele foi feito, o sétimo dia, ele é para descanso. Por quê? Por causa do homem, o Senhor, ele entende os limites. Trabalhar 6 dias e descansar um dia, né? Então era uma regra que Deus tinha colocado para quê? De cuidado com a criação dele, né? De cuidado com os filhos dele. O Senhor sabe das nossas necessidades. É uma forma de cuidado, de reconhecermos o cuidado de Deus. E como, já que é um dia de descanso, então, por que não um dia de consagrarmos a Deus também? Um dia de mais oração, um dia de mais busca, um dia de mais entrega, um dia de mais cuidado, um dia de fazer o bem, né, para Deus, de fazer um bem para o próximo, aquilo que vai alegrar o coração de Deus. É isso que o Senhor Jesus estava dizendo, né? Estava nos mostrando, nos direcionando, né? Vamos para o versículo 9 e o próximo título é O Homem das Mãos Ressequidas. Da mão ressequida. Corrigindo, o homem da mão ressequida. 9, versículo 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma mão ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será homem que, tendo uma ovelha e um sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a de dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: disse ao homem: estenda a mão. Estendeu-a e ela ficou sã, como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiraram contra ele sobre como lhes tiraria a vida. Vocês quiserem acompanhar aí com a Bíblia de vocês, fica legal também, tá? É um devocional com mais excelência, mais completa, né? Acompanha com a Bíblia de vocês aí. Então, vamos comentar sobre essa parte aqui. Eles sabiam que Jesus fazia cura. Aí, para acusar o Senhor Jesus, eles levou um homem com a mão ressequida. E aí eles perguntam, porque o serviço de cura, né? A cura era um serviço também, né? Da sinagoga, né? Do templo. E aí eles pegaram e falaram para o Senhor Jesus: é lícito curar no sábado? Aí o Senhor Jesus responde para eles: quem de vocês deixar uma ovelha, se uma das suas ovelhas cair numa cova, num buraco, vocês não fariam todo o esforço para tirar ela de lá? Será que a vida de uma ovelha vale mais do que a vida de um homem? Quanto vale a vida de uma ovelha para a vida de um homem, uma vida humana?
né? Aí o Senhor fala, é lícito fazer o bem ao sábado. É lícito fazer o bem, fazer no sábado o bem, nos sábados fazer o bem. Então o Senhor falou que era lícito. E aí o Senhor Jesus não tocou, o Senhor deu uma ordem, né? Só falou para ele, estenda a mão. E ele estendeu a mão e a mão dele ficou sem ele. Então, tipo assim, ele nem encostou no homem, né? E aí eles ficaram enfurecidos. Aqui mais uma vez é uma prova que o sábado ele foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E aí eles pegaram e foram embora dali, já conspirando como que eles iriam tirar a vida do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, conhecendo os pensamentos deles, né? O Senhor Jesus sabia o que eles pensavam. O Senhor Jesus sabe, né, o que a gente pensa. Vamos para o próximo versículo, que é o 15, e o próximo título também, que é Jesus se retira. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos os seguiram e todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não os expusessem em publicidade, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Não condenará, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Aqui fala que o Senhor Jesus, sabendo, né, do que os fariseus estavam pensando, ele saiu dali, da sinagoga, que ele tinha ido para a sinagoga, ele saiu da sinagoga e a multidão seguiu. E lá tinha muita gente que queria ser curado, que estava buscando uma cura, né, uma restauração. E aí o Senhor Jesus curou a todos, porém ele advertia para que eles não colocassem em público, não falassem o que ele estava fazendo. Para quê? Para não causar mais alvoroço, porque ele precisava cumprir a missão dele. O prazo, ele sabia que ele tinha hora determinada para ele morrer. Ele sabia a hora e ele sabia como ele seria morto, ele seria crucificado, né? E aí, fala para que se cumprisse a profecia de Isaías, e a profecia de Isaías fala que viria o Messias, eles criam na vinda do Messias, ao qual ele, como é que fala? Aqui, ó. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem, versículo 18, em quem minha alma se compaz, tem prazer. O Senhor Deus falando, né? Isso é Isaías falando que o Senhor Deus falou. Farei repousar sobre ele o meu Espírito, o Espírito Santo, e ele anunciará o juízo aos gentios. Ele anunciará o juízo aos gentios. No caso, nós também, né? Porque ali, então, ele estava anunciando para os judeus, né? Os filhos de Israel. E aí porém, essa glória, esse anúncio da glória de Deus seria estendido até nós, o juízo de Deus também seria estendido até nós, dando-nos a oportunidade de nos arrepender e nos convertermos a Deus. Aí 19, não contenderá, não gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Ou seja, o Senhor Jesus ele não entraria em confusão, ele não brigaria, ele não iria fazer valer a autoridade dele, a força, né, aos gritos, como a gente muitas das vezes vê, né? O Senhor Jesus ele trabalhava em mansidão, em humildade, né, em instrução, com amor, né, de cura, de redenção. Ele mostrou o comportamento ao qual devemos seguir aqui nessa terra, né? E aí fala que ele não ia estar gritando na praça, anunciando, se amostrando, fazendo ostentação, igual a gente muito vê hoje, né? Práticas humanas fazendo isso, né? Mas sim, ele trabalharia com mansidão, ele cumpriria a missão dele com gentileza, com cuidado, com amor,
né? E com obediência, com temor a Deus, com obediência ao Pai, né? Sem mácula, sem pecado, o homem perfeito é o Senhor Jesus. E porque também eles esperavam o Messias ao qual eles esperavam, era um Messias que ia lutar a espada, um Messias político que iria brigar para tirar o domínio de Roma, que estava naquela época, né, dominava, né, a Palestina, né, e aí eles tinham que prestar conta, eles tinham que se dobrar àquele governo, e eles acreditavam que o Messias que viria seria um Messias assim, e não era. Né? Era um Messias que viria para nos salvar a alma e não a carne. Olha lá, fala aqui que não esmagará a cana quebrada, aqui tá falando de pessoas, quantas pessoas, né, machucadas, quebradas, né, o Senhor não viria para julgar, para condenar de tal forma aquele que já estava caído, aquele que já estava derrubado, mas sim ele viria para falar que trazer esperança, para trazer cura, para trazer uma forma assim, para crermos que o Senhor Deus restaura, Ele pode todas as coisas, que Ele é misericordioso, que Ele perdoa pecados, né? Então assim, e nem a torcida que fomega, a chama, a chaminha, o pavio que fomega, até que se faça vencedor o juízo. Então o Senhor Jesus, ele não via para já acabar com aquele povo que já estava se desviando por causa, eles já estavam, muitos deles já estavam desviados por causa do jugo das regras, né, que eles tinham sido colocados. Então o povo foi se desviando dos caminhos de Deus, porque não tinha condição de cumprir tantas regras daquelas formas, né, porque tinha os que tinham mais condição, tinham os mais pobres, então nem sempre eles conseguiam fazer o serviço, pagar o serviço de expiação dos pecados, que era um serviço que tinha lá de levar um animalzinho para esse animal ser sacrificado, para ser perdoado os pecados, né? Então, assim, nem todos tinham essa condição. Então, mas não é, então, e é isso que o Senhor fala, não era esse tipo de sacrifício que ele queria, né? Mas assim, o arrependimento, a compreensão que você errou e que você tem que melhorar perante Deus, você tem que se humilhar perante Deus, né? Buscar o amor de Deus, buscar o perdão de Deus. Era isso que o Senhor Jesus apontava a eles, e eles não entendiam, porque eles acreditavam que eles, por ser descendência de Abraão, por eles estar trabalhando um tempo, eles já eram salvos, eles já eram donos dos céus, eles já eram um povo já escolhido, e só eles iriam para o céu, só eles seriam salvos. E o Senhor Jesus veio derrubando todos esses dogmas, essas práticas, né, que eles impunham à população. Para quê? Para que salvasse vidas, para que tivesse renovo, para que tivesse avivamento. A gente tem que tomar cuidado com a nossa vida, com os nossos julgamentos, né, para com os irmãos. Será que se você encontrar um irmão que está caído, que está desviado, você vai lá e vai derrubar ele? Vai lá e vai empurrar ele no precipício? Jogar ele, lançar ele fora? Pensa, o Senhor Jesus faria isso? É assim que o Senhor Jesus faria? Não. Lógico que a gente tem que buscar a forma de falar corretamente com as pessoas, uma forma ao qual vai trazer vida, uma forma ao qual vai trazer avivamento. A gente tem que tomar cuidado, temos que buscar a sabedoria do Senhor Jesus para falar, para poder trazer a pessoa à consciência. Tem pessoas que tem que ser chacoalhada mesmo. Tem gente que só entende quando é dar aquele chacoalhão, e eu já fui dessas. Eu tinha que levar, vamos dizer, a pessoa tinha que dar um tapa na cara para entender. Mas não falo assim, um tapa na cara físico, mas assim, um tapa espiritual, aquele assim que você cai em si e fala, gente, o que eu tô fazendo? Como que eu tô caminhando? Entende? É essa forma. Mas tem pessoas que não vão conseguir ser avivadas ou conscientizadas, trazer elas a real, com agressão ou com brutalidade ou com firmeza, mas sim com amor, com cuidado, porque já está machucado. Quando a pessoa está machucada, você vai machucar ela mais, você vai pôr o dedo na ferida, vai futucar mais a ferida, né? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Existem pessoas e pessoas.
Realmente tem pessoas que tem que ser tratada com amor, vão entender com compreensão e com amor. E vai ter pessoas que tem que dar aquele chacoalhão. Mas o Espírito Santo tem que guiar. O Espírito Santo que tem que falar em nós, né? E o Senhor Jesus sabia como isso acontecia. Ah, mas o Senhor Jesus, ele não teve pecado, ele é perfeito, ele é o Filho de Deus, e assim dava certo para ele. Gente, mas ele também foi carne, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então ele tinha um tempo como o nosso, ele tem um tempo como o nosso de carne, né? Passando as mesmas dificuldades, as mesmas dores, as mesmas necessidades. E assim ele venceu, e mesmo assim ele venceu, né? Ele se fez sacrifício para quê? Para provar, para nos dar o exemplo que é possível, né? É possível a gente seguir os caminhos dele. Mas assim, eu sei que não vamos conseguir ser como ele, né? Porque o Senhor Jesus, ele é perfeito, né? Ele é perfeito, mas assim, ele é o perfeito ao qual nós temos que nos inspirar a buscar, não é verdade? Vamos nos inspirar na vida, nas pisadas do Senhor Jesus, nos caminhos, nos conselhos do Senhor Jesus, né? A gente aprende muito, muito mesmo. Vamos dar continuidade. Ah, tá, e aqui outra coisa linda aqui, ó. E ele até, como é que fala? Até que se faça o vencedor, o juízo, até que chegue o juízo, né, de Deus. E aí, aqui no 21 fala, e no seu nome, no nome do Senhor Jesus, esperarão os gentios. E é o que acontece. Quantos de nós estamos aqui esperando no nome do Senhor, nos inspirando no nome do Senhor, né? E alcançamos milagres através do nome do Senhor Jesus, porque quando oramos, nós temos que encerrar nossas orações em nome do Senhor Jesus. Quantos milagres, na verdade, que a gente alcança pelo nome do Senhor Jesus. E livramentos, porque às vezes são coisas que vão acontecer, a gente, Senhor Jesus, tipo assim, me socorre, né? Assim, é maravilhoso. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Às vezes de eu estar no trânsito, um carro vir do nada assim, entrar na minha frente. Santo Deus, sabe? Senhor, me ajuda. Sabe? Assim, Santo Deus, o Espírito Santo já traduz isso para Deus, né? Senhor Jesus, aquele susto não é falar o nome do Senhor ainda em vão, mas chamá-lo como socorro, como auxílio, né? Muitas das vezes a gente nem sempre a gente vai falar socorro, vai falar, Senhor, me ajuda, Senhor Jesus, sabe? Esse sentimento de dependência, é essa dependência que precisamos ter, porque a dependência nós cremos que Ele pode nos ajudar, que Ele pode nos salvar, que Ele pode nos curar, né? E é essa dependência, é essa entrega. Então vamos lá, versículo 22, a cura de um endemoniado, cego e mudo. É o título. A blasfêmia dos fariseus. Jesus se defende. 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego, mudo, e eles o curou. E passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, então, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Pois isso eles mesmos serão, por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas blasfêmia contra o Espírito não será perdoada.
se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, sem ler, ser-lhe a isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Filho, o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Levaram o endemoniado, o Senhor Jesus, ele era cego e mudo. O Senhor Jesus liberta, né? E então a multidão se admira e fala, né? Será este o filho de Davi? Por causa da profecia, porque seria da descendência era da descendência, a profecia falava que era da descendência de Davi que seria o Messias. E Jesus era um descendente de Davi, já era mais uma confirmação, a família de Jesus, né? E aí os fariseus ouvindo aquilo, eles começaram a ver que eles já estavam perdendo o controle e o domínio da população. Eles pegaram e começaram a murmurar e falar que ele não expelia os demônios por Deus, mas sim pelo Beelzebul. Beelzebul quer dizer senhor das moscas, né? E era tipo uma coisa que eles como um apelido que fala, né? Uma nomenclatura que eles davam, né? Para o diabo, né? E aí o Senhor Jesus, aí o Senhor Jesus fala, né? Como Satanás vai expelir a Satanás? Então assim, não fazia sentido aquilo, né? Como que você vai mandar, Satanás vai expulsar ele mesmo? Como ele vai ser expulso daquilo que ele quer ficar, ele mesmo, não fazia sentido aquilo, né? E aí o Senhor Jesus fala, né, para eles que então se ele expulsava o diabo pelo poder de Beelzebul, então quem era? Porque também no serviço sacerdócio eles também faziam esse serviço de expulsão de demônios. Então aí fala nessa parte aqui que ele fala aqui, ó, por quem os vossos filhos 27. E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? No caso, seriam os próprios membros, né, do sacerdócio, né? Aí ele fala, por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Então, assim, eles estão falando deles mesmos, porque eles também faziam esse tipo de coisa. E eles expulsavam em nome de quem? Então não era em nome do diabo, era em nome de Deus. E aí o Senhor Jesus pega e fala, se porém eu expulso demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós, né? Então assim, o reino de Deus já era chegado sobre eles, porque o Senhor Jesus expulsava demônios pelo nome de Deus, em nome de Deus. E aqui no 29, ele fala, como pode alguém, um ladrão, alguém entrar numa casa de um valente, roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Ele estava falando do espírito, de amarrar o espírito e expulsá-lo. Era uma forma de dar um exemplo de expulsão. Então era expulso. Aí ele fala, e então lhe saqueará a casa. No caso, o templo, a casa é o nosso ser, o nosso corpo. Aí ele fala, quem é pior? Quem não é por mim, é contra mim. Quem não estava com Jesus era contra Jesus. Quem não ajudava com o Senhor Jesus, espalhava. Aí ele fala, por isso declaro, comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso eu declaro, todo pecado, no caso, aí o Senhor Jesus fala que eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, que tomassem cuidado, que poderiam falar dele, poderiam falar contra ele, poderiam falar contra o homem, esse pecado seria perdoado, mas o pecado de ir contra o Espírito Santo, esse pecado não seria perdoado, nem naquele tempo e nem no futuro, né? Então, assim, tem muita gente que preocupa, nossa, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Será que eu errei? Será que só de você ter essa preocupação, de se preocupar se você pecou contra o Espírito Santo, já é um sinal que não pecou. É um sinal que você tem cuidado, sim. Às vezes, assim, a gente fala coisas por ignorância,
não tem conhecimento, não tem entendimento. Mas a partir do momento que você tem um entendimento, que você sabe quem é a pessoa do Espírito Santo, que você sabe das coisas de Deus, e mesmo assim você renuncia, você renega, você não aceita, você duvida, você escarnece, aí sim, aí você tá pecando sim contra o Espírito Santo. É um pecado que não tem perdão. Tenhamos cuidado com as coisas de Deus, né? O Senhor tem muita coisa que o Senhor ele é misericordioso, tem muita coisa que a gente fala que o Senhor releva por entender as nossas falhas. Nós não somos perfeitos. E aqui vai o próximo título, que é A Árvore e Seus Frutos. 33, versículo 33. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau tira do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta do dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Aqui o Senhor Jesus compara a pessoa como uma árvore. Como pode você falar coisas boas se você tem um coração ruim? Então, assim, conheceremos as pessoas através dos frutos que ela produz, dos atos que elas praticam, né? Então, se a pessoa é boa, ela vai praticar bons hábitos, ela vai produzir bons frutos com palavras e ações. Pessoas ruins, elas vão produzir maus frutos, venenosos, aquela palavra que vai te destruir, aquela palavra que vai tirar você do caminho, aquela palavra que vai te entristecer ou até mesmo fazer atos ruins, como roubar, matar, enganar, né? Então, assim, é disso que o Senhor está falando, e era isso que os fariseus estavam praticando naquela época. E aí o Senhor Jesus chama eles de raça de víbora, né? Como poder falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O nosso falar produz o que está no nosso coração. Tenhamos cuidado no falar. Não falar coisas frívolas. Quando fala coisas frívolas aqui, fala de palavras que não edificam, que não tem sentido, que não traz, não constrói, destrói. Tenhamos cuidado com isso, né? E aí o Senhor fala que cada palavra declarada, cada palavra que foi usada para destruir ou para edificar, ela será julgada. Ela será, no dia do juízo, ela vai ser, isso vai justificar os nossos atos, né? De todas as suas palavras, vai ser através da sua palavra você será justificado e através da sua palavra também você será condenado. Gente, eu vou encerrar aqui no versículo 37 e vou dar continuidade em outro vídeo. Vou fazer o /2, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. E aí, vamos ficar nessa parte aqui, né? E vou dar continuidade no próximo vídeo, esse aqui, tá? Essa até aqui foi a reflexão. Tenhamos cuidado com o que vamos falar, com o que vamos dizer, para que não sejamos condenados através da nossa palavra, através do nosso falar, né? Que tenhamos palavras que edificam. Esse é um poder que o Senhor Deus nos deu. A palavra de avivar, a palavra de salvar, né? E não a palavra de matar, a palavra de destruir, a palavra de enganar. E de acordo com o que usamos as nossas palavras, as nossas bênçãos também vão ser de acordo com aquilo que a gente fala. Se você quer ser abençoado, leva a palavra boa. Se você não levar uma palavra boa, levar uma palavra que destrói, você é um amaldiçoado. Você será amaldiçoado, você atrairá coisas ruins para a sua vida. Por tudo que você estiver passando, por maior a dificuldade, não se distraia para falar coisas ruins.
Pelo contrário, fala coisas boas para que venha coisas boas na sua vida. Seja grato, não murmure, tome cuidado com murmuração, tá? Estendendo a parte da palavra, é sobre isso. Eu falo isso porque eu tive que mudar a minha forma de falar. Eu tive que mudar a minha forma de conversar. Eu sempre fui uma pessoa muito grossa nas palavras, mas estudando a palavra, o Senhor foi me trazendo uma forma de falar, uma forma de edificar. E isso tem me feito muito bem. Isso tem trazido avivamento para o meu coração. São frutos que eu quero levar, são frutos que eu quero produzir, para que eu seja abençoado e para que eu alegre o coração de Deus, do meu Deus é o que eu quero alegrar, ao que eu sirvo. Então eu entendo que a minha missão, que o meu propósito aqui é levar a palavra de Deus, é trazer o reino de Deus para aqueles que têm necessidade, aqueles que o Senhor colocar no meu caminho, para que eu possa falar. E eu vou usar isso. Eu quero usar isso, eu quero estar a serviço do reino, né? Então tá aqui a minha reflexão. Convido vocês também a estar a serviço do reino, tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Deus abençoe vocês ter chegado até aqui. Espero que através desses vídeos eu esteja conseguindo trazer edificação para vocês, né? E vamos para a parte 2 desse vídeo, para o próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.